24, onde as notícias e a opinião não perdem tempo. E ainda antes de termos visto os jornais de hoje, falámos da greve de ontem da Função Pública. Helena Rodrigues é vice-presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Muito bom dia. Bom dia. Pelo que nos é dado a saber, na vossa perspectiva, correu bem? Foi, de facto, a maior greve dos últimos tempos. Os trabalhadores da administração pública estão a passar tempos muito difíceis e, havendo a desvalorização de que esta não teria muita adesão, e o poder político vai sempre, o governo vai sempre desvalorizando aquilo que é um sacrifício enorme que os trabalhadores fazem neste dia, porque é mais um dia de remuneração, que perdem na sua remuneração, mas têm de facto que o fazer e que manifestar desta forma o seu descontentamento. Esta é a forma última, aquela que mais impacto tem naquilo que é a forma e de descontentamento dos trabalhadores e, portanto, não há outra hipótese. Eu registro aquilo que é uma notícia e um título do Diário de Notícias: frigorífico vazio convence a aderir pela primeira vez à greve. E a questão exatamente é esta. Muitos dos trabalhadores hoje deste país estão com estas questões colocam-se todos os dias para a sua família, não têm como dar de comer e como alimentar e como fazer o seu dia-a-dia, como mandar as crianças para a escola em condições suficientes de poderem trabalhar um dia inteiro, de poder estar na escola a aprender, como os próprios progenitores vão para o seu trabalho com carências múltiplas de alimentação. Portanto, esta é uma questão de facto que não pode ser ignorada. E esta é a situação por que estão a passar muitos dos trabalhadores portugueses, não só os da administração pública, mas os da administração pública, porque têm tido cortes cada vez, e aquilo que se propõe ainda no orçamento é também um corte superior àquilo a que têm estado sujeitos, a partir de remunerações riquíssimas, como são os 600 euros e também os 1.000 e os 1.200. E convém dizer que brutos, 600 euros brutos. Brutos. Pode ficar a ideia que são 600 euros líquidos. Exatamente. Que faz toda a diferença. 600 euros em Portugal, que está acima do salário mínimo, é muitíssimo inferior ao salário mínimo da Grécia. Portanto, isto é para percebermos em que situação nós estamos em Portugal, uma situação gravíssima. Helena, mas eu gostava de continuar a falar consigo sobre esta temática em particular, mas como veio também fazer a revista de imprensa, pedi-lhe que destacasse mais notícias, se é que as tem, para então continuarmos a conversar sobre este tema. Mais notícias. É a notícia que referiu no Público. O diretor do hospital criou a empresa para captar clientes. E estas são as questões que se colocam àquilo que é a gestão da administração pública, da coisa pública. Este é um hospital que tem recebido verbas e tem sido notícia nos últimos tempos, porque muitas têm sido as verbas transferidas para este hospital e, portanto, vai desviando aquilo que são os recursos públicos para a esfera do privado. Nós, em princípio, não temos nada contra aquilo que é a atividade privada, a iniciativa privada, defendemos, mas tem que ser, de facto, privada. Sendo que nesta notícia é o Tribunal de Contas que qualifica a situação de evidente conflito de interesses, o próprio Tribunal de Contas. Não pode ser de outra forma, mas, aliás, o Tribunal de Contas tem, naquilo que são os relatórios vários sobre atividades dos serviços públicos e de algumas análises que fazem de orçamentos e relatórios de serviços públicos, o Tribunal de Contas tem-se pronunciado, e não é por isso que os governos têm acatado. Algumas sugestões são acatadas, muito pouco. Se nós formos ver muitos dos relatórios do Tribunal de Contas, conseguimos tirar uma radiografia muito perfeita daquilo que se passa na administração pública e nos serviços públicos, quanto ao que são os gastos do dinheiro público. Ou seja, a coisa pública tem sido gerida nestes últimos anos de forma muito... Enfim, não tem nada a ver com as restrições que são impostas ou com os cortes que são feitos às remunerações dos trabalhadores ou às suas progressões nas carreiras. Portanto, por isso nós dizemos que há cortes a fazer e há opções a tomar. De facto, a questão das PPPs, as rendas fixas de energia, enfim, aquilo que são ainda a análise dos contratos swaps, tudo isso ainda é muito caminho a fazer e onde se pode ir a recuperar muita poupança para o Orçamento de Estado. Mas também concorda que de alguma forma a administração pública, a máquina da administração pública é extremamente pesada, tem que ser mexida, tem que ser, diria, reformulada? Vamos lá ver. A máquina... É uma pergunta, não é uma afirmação. Sim, não. Todas as organizações têm que estar em permanente avaliação daquilo que é a sua estrutura e, com certeza, para prestarem o serviço a que estão vocacionadas,
têm que ser ágeis e têm que o fazer com eficácia, economia e eficiência. Este é um princípio também na administração pública. Penso O que não quer obrigatoriamente dizer que se cortem salários, que se reduzam orçamentos, que se cortem pensões. Exatamente. Aquilo que está, de facto, aquilo que se vem referindo com uma questão da reforma da administração pública não tem a ver com a forma como os organismos funcionam. Isso não é reforma, é a gestão corrente dos organismos. Tem a ver com aquilo que é a passagem do público para o privado. E nós vamos vendo estas notícias, isto é, nós vamos assistindo àquilo que é a passagem do público para o privado na área da saúde, começam a surgir agora as passagens do público para o privado na área da educação, e aquilo que nós perguntamos é sabido, há estudos de que é melhor prestado o serviço no privado do que no público? Por exemplo, nos hospitais públicos ou privados, que têm a ver com a gestão, mas são hospitais públicos, as pessoas atualmente já pagam e pagam, diria, algumas fortunas, entre aspas, por exames, enfim, já não vamos ao hospital, pagamos uma taxa moderadora e somos tratados. Pode haver aqui uma perversão do sistema? Há uma perversão do sistema, ou seja, aquilo para que se caminha é quem tem dinheiro passará a ir a esses hospitais que têm algumas valências que foram, enfim, sendo alimentadas pelo público, melhores que tem o público, e o sistema público será o sistema daqueles que, pois, pouco têm e que eu não consigo, não tenho neste momento hipóteses, gostaria muito de ter, como achava que todos os portugueses deveriam ter, de procurar a solução para os seus problemas no público ou no privado, consoante fosse melhor e entendessem melhor, mas não têm, neste momento a maioria dos portugueses não tem essa hipótese. Tenho uma última questão, Helena, porque o tempo corre muito veloz nestas conversas agradáveis, que é, em vossa opinião, como é que isto vai tudo terminar? Se é que algum dia vai terminar? Vai ter que terminar, porque o povo português dá lições ao longo da história de que resolve os seus problemas. E estas questões têm, de facto, o Sr. Presidente da República vem apelando ao consenso e ao acordo entre partidos políticos, e nós dizemos que o acordo tem que ser feito com todos os portugueses. São eles que têm, de facto, que procurar em conjunto, todos em conjunto, partidos políticos, claro, representam portugueses, mas todos têm que estar nesta procura de solução. E não posso deixar face àquilo que são hoje as notícias, não posso deixar também de referir uma notícia que vem no Expresso Economia: o excedente externo alemão enerva Bruxelas. E depois sabemos que o excedente externo alemão, como o excedente externo da Holanda, provocam com certeza desequilíbrios na zona euro. E a questão que nós colocamos é: como olham os portugueses, como é que nós olhamos para isto? Para um país que paga taxas de juros negativas? Para um país que paga taxas de juros. Pagam-lhe para pedir dinheiro emprestado. É exatamente essa a questão. Como é que os nossos governantes, como é que o Sr. Presidente da República pode explicar isto? Se bem que ainda hoje o Secretário de Estado, Carlos Moedas, veio dizer que bate o pé à Troika, nomeadamente em relação aos cortes. Não tem sido isso que temos visto. E também não sabemos a que é que se refere bater o pé por uma questão simples. Eu penso que os nossos criadores, aquilo que estariam interessados é que pagássemos e fôssemos cumprindo os compromissos. Não tem a ver com as medidas e o que fazemos para os cumprir. Mas com certeza que temos é que cumprir os nossos compromissos e não desviamos daí, que essa é a questão. Agora, continuo aqui. Como é que os portugueses podem olhar para isto? O que é que pensam desta questão? Que análise nós fazemos? São estas as questões, de facto, essenciais. E esse é o grande ponto de interrogação. Vamos esperar para ver o que é que aí vem, como é que tudo isto vai terminar. Helena Rodrigues, muito obrigado pela sua presença. Helena Rodrigues, que é vice-presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado.